Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que acho que pediram bastante aqui no canal, que é sobre trabalhar de casa. Algumas, eu não diria dicas, mas um pouquinho do que eu aprendi nesse tempo que eu ando trabalhando de casa. Eu trabalho nesse modelo de home office há mais ou menos 6 anos, acho que há uns 5 anos mesmo, e tanto com fotografia, quanto escrevendo, quanto com blog, quanto, tipo, tô com uns 3 empregos, mas enfim. Esse perfil vem aumentando bastante, esse modelo de trabalho, e eu acho muito bacana. Algumas pessoas acham que é mais fácil, outras pessoas acham que é um pouco mais de boa, mas acho que não existe um melhor, um pior, ou um mais fácil, ou um mais difícil. É trabalho. A própria palavra já diz, é trabalho, você vai ter trabalho. Primeira coisa que eu percebi quando eu comecei a mudar, antes eu trabalhava numa empresa, eu já contei a minha história de trabalho, se você quiser assistir este vídeo, pode clicar aqui em cima nos cards. Eu trabalhava numa empresa de carteira assinada, bonitinha e tal, tinha minha bainha. Eu gostava bastante, assim, de sair, era uma rotina, eu até tinha um pouquinho, acho que, de preocupação mais com o que eu vestia, com o que eu usava, porque eu saía de casa, né? Agora, quando eu vejo, eu tô de pijama na padaria e nem percebo. E eu tinha uma rotina, assim. E quem trabalha de casa pode pensar que não, mas é bom ter rotina. E quando eu comecei a trabalhar de casa, eu percebi que isso era um perfil. Que a pessoa tinha que ser comprometida, que a pessoa tinha que ser organizada. A pessoa é dona do tempo dela, mas com isso vem muita responsabilidade. Eu me encaixei nessa parte, porque não que eu sou a pessoa mais responsável do mundo, mas eu sempre fui muito regrada com os meus horários. E quando eu tenho algo para fazer, enquanto não termino, eu não paro. Então, eu não sou o tipo de pessoa que se eu tô trabalhando e tenho um sofazinho ali do lado, eu vou dormir, ou enfim, eu não procrastino muito no trabalho. Então, trabalhar de casa pra mim, no quesito atenção, nunca foi um problema. Algo que eu tive que me acostumar um pouquinho, que foi um choque, foi me acostumar a ficar sozinha. Não, nessa idade eu já não tinha muito problema de ficar sozinha, mas é ter contato com as pessoas muito, muito, muito menos. Chega um ponto que, às vezes, quando eu saio daqui, eu, sei lá, vou numa avenida, alguma coisa, eu fico meio transtornada, eu falo, cara, que é isso? E eu cresci em São Paulo, e é um choque mesmo, porque você, às vezes, principalmente quando você tem uma jornada de trabalho muito grande, ou muito trabalho para fazer, realmente te dá um baque, você fala, caramba, eu tô realmente enfiada no meu universo. No escritório você percebe mais do que quando você tá em casa. Quando você trabalha em casa, você não percebe, porque você tá em casa. Quando você tem que ir até o trabalho, eu acho que você percebe mais quanto você tá trabalhando. Em casa, acho que isso fica um pouquinho meio subestimado, porque você tá em casa. Eu gosto de trabalhar sozinha, sempre foi algo que eu gostei. Desde que eu comecei a fazer home office, era algo que eu percebia que eu gostava muito, porque as pessoas, no geral, me tiram um pouco a atenção. Então, eu sempre fui meio a nerd do trabalho, de ficar quietinha, não sair para tomar cafezinhos pingados e não sei o quê. Eu tenho os meus intervalos, mas, assim, é do tempo que eu marquei para ter. Não porque, tipo... óbvio que se às vezes eu tô um pouco cansada, eu adianto um pouquinho. E essa coisa de reunião, marcar reunião toda hora e perder 2 horas numa reunião que você não resolve nada, me irritava muito. Para algumas pessoas que são muito, muito, muito comunicativas, têm essa necessidade de pele, de olho, não sei o quê, às vezes pode ser um pouquinho conflitante, mas acho que é só se adaptar. Outra coisa que eu percebi muito é a organização, isso eu já falei pra vocês. Então você tem que ser, você é dono do seu tempo, mas você tem que organizar o seu tempo. Você tem que fazer realmente um calendário ali, e ter um cronograma, né? Um schedule do que você vai fazer. Em determinado horário eu vou cuidar da casa, em determinado horário eu vou fazer isso aqui, em determinado horário eu vou fazer isso aqui lá. Então você tem que ter aí um plano do negócio mesmo, tanto para daqui, sei lá, 5 anos e tanto no dia a dia. Geralmente eu faço semanal, sei lá, num sábado, num domingo eu paro, sento e organizo tudo as ideias. Isso me ajuda muito a fazer semanal, porque parece que eu tenho realmente controle do que está acontecendo com as coisas e eu consigo encaixar umas brechinhas. Outra coisa é ter um espaço. Ter um espaço é muito fundamental. Quando eu falo isso, não é ter um escritório, se você puder, é ótimo, um quarto separado para isso, ou no nosso caso, a parte da frente da casa. Mas você tem um espaço, nem que seja tipo essa parede que eu montei aqui. Esse é o meu espaço de trabalho, é o meu canto, onde ficam documentos da empresa, não ficam documentos pessoais meus. É lógico que Lucy e Ringo entram aqui, né? Porque eles fazem parte da firma, né? São os nossos contratados para fazer a gente feliz e acalmar a gente, nossos ânimos. São documentos, pastas, enfim, contratos, tudo que a gente tem que deixar bem organizado para quando precisar, tá tudo aqui.
até materiais mesmo. Às vezes eu e o Fábio, a gente adora ir na Calunga, tipo, pra comprar post-it, durex, caneta, tranqueirada mesmo, que na verdade ajuda você a organizar. E ter um lugar de trabalho organizado, acho que isso me inspira muito a... Não sei se eu sou um pouco neurótica com isso, mas eu acho que isso deixa as ideias mais limpas, facilita você a focar, a não se dispersar tanto. Trabalhar, sei lá, com uma televisão do lado, às vezes desfoca um pouco, mas às vezes é bom você também se dar a liberdade de mudar de lugar, já que você está na tua casa, que nem às vezes eu trabalho na mesa da cozinha, que é uma mesa bem ampla, que me dá um pouco também de liberdade, eu fico ali com os cachorros, me distrai um pouquinho. Já que você tem essa flexibilidade, faz bem você aproveitar um pouquinho dela. Jogo de cintura para lidar com as coisas da casa versus coisas de trabalho. Isso é uma luta diária que todo mundo que trabalha em casa vai ter que ter. Principalmente se você tem bicho, sei lá, nem que seja gato, cachorro, enfim. Uma hora eles vão rolar, uma hora eles vão gorfar, uma hora não sei o quê. É igual criança, então você tem que estar assim... Vai ter que lidar com isso, não tem jeito, a não ser que você coloque eles num lugar e depois pegue no final do dia, sei lá, mas não é o nosso caso. O que a gente faz aqui é quando, por exemplo, o Fábio está gravando, os cachorros não entram aqui, porque precisa estar totalmente em silêncio. É o mesmo caso aqui, quando eu tô gravando aqui pra vocês, o Fábio não tá aqui, só se ele tá trabalhando de fone. Mas não é sempre que acontece. Então a gente tem um calendário em que a gente se organiza. Por exemplo, Fábio, no sábado de manhã eu vou ter ensaio sensual. Então você fica na casa da frente, vou para de trás, ou às vezes ele sai para fazer alguma coisa, ou às vezes eu vou ter, sei lá, algum editorial grande aqui que não pode ter tanta movimentação dos cachorros, porque quando é um editorial pequeno ou um book, eu me fecho aqui na frente, ou quando eu tô escrevendo e quero ficar sozinha, eu me fecho aqui na frente e deixo eles lá para trás. Mas quando é algo que é, sei lá, vieram aqui 12 crianças fotografar, não tem como controlar. Então eu levo os cachorros para os meus pais, ou pago uma diária para eles ficarem em algum lugar. Então tem que ter esse jogo. Não é sempre que acontece, mas no geral a gente se desdobra um pouquinho assim. Como tanto eu quanto o Fábio trabalhamos em casa, a gente sabe o quanto o outro trabalha. Quando é um só que trabalha em casa, eu acho que é um pouquinho difícil de quem trabalha fora de casa entender o quanto é desgastante também trabalhar de casa. E o quanto a gente acaba envolvendo a casa no nosso trabalho. Então, por isso que eu acho importante ter esse tipo de compreensão das duas partes para aí um jogo de cintura. Então, eu e o Fábio, a gente divide as coisas da casa para os dois ficarem confortáveis para trabalhar bem. Aproveitar os intervalos, criem breaks, gente. Aqui a gente tem uma hora que o Fábio grita break e eu falo tem café e a gente vai. Nem que sejam 5 minutos, que geralmente é o tempo em que eu faço o snap. Então, acho que as pessoas devem achar que o meu emprego é rolar com a Lucy Ringo no sofá. Mas não, geralmente os snaps são os breaks que a gente faz aqui para realmente relaxar e distrair um pouquinho. Então, se você não tiver cachorro ou gato, enfim, algum animal, que geralmente é o que distrai a gente, dá uma voltinha, mas dispersa do trabalho, sabe? Quando a gente está numa empresa, geralmente a gente faz isso, que é responder um e-mail pessoal, ir no banheiro, dar a desculpa que vai tomar café, ou falar com a pessoa da baia do lado. Mas quando a gente trabalha em casa, às vezes a gente fica um pouco alucinado e não percebe, pelo menos eu. Então eu tenho me forçado a fazer breaks, justamente até para fazer a nossa comida aqui, tá, não sei o que. Então é toda uma organização, até da comida que a gente faz, a gente tenta deixar tudo sempre bem congeladinho, ou às vezes quando tá muito corrido, não dá tempo, a gente vai num restaurante perto, come por quilo. Então, enfim, jogo de cintura é a palavra. Esclarecer para as pessoas ao redor. Isso não é ficar mandando indireta no Facebook, gente, falando do tipo, eu sou fotógrafa, eu trabalho, ou eu trabalho com arte, eu trabalho. Não, não é isso, é simplesmente assim, não dá bola. Às vezes as pessoas brincam com essa situação de que a gente trabalha em casa, que é mais fácil, que é não sei o quê, mas, pô, você tá na tua casa, resolve isso pra mim. Eu falo, não, tô trabalhando. Não atendo celular enquanto eu tô trabalhando. Não respondo o WhatsApp enquanto eu tô trabalhando. Eu tenho celular, enquanto eu não tenho Messenger, não tenho Facebook, não tenho nada. Então, se é algo urgente, as pessoas vão me ligar. É importante, se você puder ter 2 aparelhos, até um bem simples, só de tipo mensagem e chamada, é importante para você realmente não misturar a parte sua pessoal com a sua parte profissional. Às vezes eu tô até um pouco distante das minhas amigas, mas eu sei que elas compreendem que é o jeito que eu preciso para focar nas coisas, porque justamente às vezes por trabalhar com a internet a gente fica o dia inteiro com o celular apitando, a gente fica louco. Eu pretendo fazer um vídeo de prós e contras de trabalhar em casa, acho que vai ser divertido, que acho que vai mostrar um pouquinho a realidade, assim, mas no geral é gostoso. Eu amo trabalhar de casa, realmente, na verdade é um projeto que eu tinha, desde que eu conheci o Fábio, eu falava que eu ia organizar minha vida para trabalhar de casa. Você tem essa vontade, é muito legal, mas também tem muita responsabilidade. Então, não vou criar um mundo encantado para vocês sobre trabalhar em casa, porque realmente tem que ter um joguinho de cintura aí, como tudo na vida, gente. É trabalho. Eu espero que essas dicas tenham ajudado um pouquinho vocês. Na verdade, não são dicas, né, mas é um pouquinho da minha experiência, do que vem me ajudando.
e a vocês se organizarem, a ter um ambiente de trabalho super gostoso, aconchegante e inspirador. Independente da profissão que seja, todo mundo precisa de inspiração para, né, viver bem. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que seja útil para vocês. Um beijo e até mais!